Lucas 18, a partir do versículo 9 ao 14. Eu vou estar lendo na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu acho interessante que Jesus usa a seguinte expressão aqui no versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Hoje eu quero compartilhar com vocês esses 2 tipos de experiências de oração, a do fariseu e a do publicano. Não sei com quais das duas vocês se identificam mais. Eu lendo esse texto, fiquei me lembrando de uma grande parte da minha vida em que eu me identificava muito com a oração do fariseu. E eu tinha uma preocupação muito grande em me diferenciar de algumas pessoas, né? E quando Jesus fala que essa parábola é para algumas pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, eu comecei a pensar, a refletir, se não há uma relação entre você confiar na sua própria justiça e desprezar os outros. E se você pensar um pouco mais, quando lá na primeira carta de João, Deus fala assim: se você diz que me ama, mas não ama o teu irmão que você vê, e diz que me ama a mim, quem você não vê, né? Ele fala, tem uma versão que é bem dura, diz assim: você é um mentiroso, e você é uma mentirosa. Porque quando nós confiamos na nossa justiça própria, e Jesus fala que é como se fosse uma consequência, ao confiar na minha justiça própria, eu vou desprezar os outros. No meio dos outros, você acaba incluindo a Jesus. Quando nós agimos como o fariseu e às vezes a gente não gosta de se parecer com ele, o fariseu não é aqui nesse contexto uma figura muito popular. E todas as pregações que a gente faz é no sentido de criticar o fariseu, né? De fato, o fariseu, alguém que confia na sua capacidade extremada, excessiva de ter justiça própria, na sua justiça própria,
Jesus fala que ele acaba incorrendo na falta de amor para com o próximo. E também, da mesma forma, ele acaba se afastando de Jesus. Quando nós, por alguma razão de mágoa, decepção, quando pessoas nos decepcionam, quando a gente vive uma experiência de profunda dor, a gente naturalmente, quase que imediatamente, você começa a fazer uma avaliação, uma autoavaliação do seu prejuízo. E quando a gente faz essa avaliação do nosso prejuízo, a gente acaba produzindo uma porção de boletos de cobrança. Porque na nossa compreensão, nós fomos desconsiderados, fomos desrespeitados, desvalorizados, levamos um prejuízo afetivo muito grande. Confiar na minha justiça própria, de uma certa forma, é você se apegar à sua experiência de sofrimento. E ao se apegar a essa experiência de sofrimento, você fazer uma avaliação de tudo que foi tirado, de tudo que te foi privado, você não pôde ter, de tudo que foi subtraído a você. E a gente se enche de uma justiça própria. E quando a gente faz isso, ainda que você tenha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você decide excluir algumas pessoas da sua vida, você acaba, sem ter a intenção, sem querer fazer isso, acaba excluindo Jesus da sua vida. Porque na primeira carta de João ele fala que se você me ama, ama teu irmão. Mas ama todos. Aquele que te persegue, aquele que é seu inimigo. Eu, quando me dei conta disso, fiquei assim, nossa, que sério esse negócio. Porque eu não quero ficar longe de Jesus. Ao mesmo tempo, é muito difícil para mim administrar o prejuízo existencial em que eu me encontro, afetivo em que eu me encontro. Praticar o perdão pode ser que não seja a primeira opção para mim naquele momento. A dor está doendo muito. Eu fiquei pensando que essa oração que o fariseu faz é uma oração que diante de Deus ele fala: Senhor, por tudo que eu faço, eu não mereço estar passando pelo que eu estou passando. Por tudo que eu pratico na relação com o Senhor, eu não mereço estar passando pelo que eu estou passando. Eu tenho que reconhecer que eu tenho momentos assim em minhas orações. Momentos que às vezes duram dias, semanas, meses, anos. Teve uma vez que eu falei assim: Senhor, eu quero perdoar todas as pessoas. Já falei isso aqui uma vez. Quero perdoar todas as pessoas. Traz à minha memória pessoas que eu preciso perdoar. Eu não quero ser como o fariseu
que confia na sua justiça própria e separa pessoas e faz distinção entre as pessoas. Deixa de amar e despreza as pessoas que lhe fizeram mal ou que não fazem a tua vontade. E aí eu fui vendo, veio colegas da minha infância, foram aparecendo, e eu falava assim: Senhor, obrigado, Deus, eu perdoo. Professores, obrigado, Senhor, eu perdoo. E foi vindo uma série de pessoas, figuras. Algumas namoradas que eu tive, eu falei: Senhor, obrigado, eu perdoo. Aí veio a mãe de uma namorada, eu falei: Senhor, vamos pular essa, vamos para a próxima. E eu me dei conta que nem todas as pessoas eu estou preparado para perdoar. Eu penso que a gente pode ter momentos de justiça própria, que você se apega ao sofrimento e você despreza as pessoas que machucaram você. É um sentimento que eu preciso respeitar. E eu preciso reconhecer esse sentimento na minha vida, no meu coração. E ter respeito por ele. Porque se eu negar que eu tenho momentos em que eu me identifico com o fariseu em minhas orações, se eu negar isso, pode ser que eu me torne refém de ser para todo sempre um fariseu, orar para todo sempre da mesma forma que o fariseu ora. Eu preciso pedir a Deus a coragem de me perceber orando igual a um fariseu, igual ao fariseu aqui. Eu preciso pedir a Deus a coragem e para que Ele me revele a mim quando eu estiver desprezando as pessoas. Porque é uma possibilidade. Eu entendi que Jesus teve uma atitude profundamente amorosa com as pessoas que praticam justiça própria e desprezam os outros. Jesus ama essas pessoas. Jesus ama o fariseu. Jesus me ama e ama você. E nós teremos momentos em que a gente vai estar praticando essa oração do fariseu, da justiça própria, em que o nosso sofrimento vai ser tão intenso, tão grande, que você vai desprezar pessoas. Quando alguém diz para mim que eu estou desprezando pessoas, eu paro para pensar sobre isso, porque existe essa possibilidade. Eu não me garanto em amar as pessoas como Jesus pede que eu ame. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Pessoas orgulhosas, se você observar com cuidado, né? Porque a gente não gosta de gente orgulhosa. Pessoas que apresentam uma máscara de soberba, né? Uma atitude de soberba, de orgulho. A gente tem muita dificuldade de se demorar diante dessa pessoa para tentar entender qual é a raiz, quais são os fundamentos que fazem com que essa pessoa seja tão orgulhosa. Eu creio que o apego ao sofrimento é uma dessas razões. Quando nós ficamos muito apegados ao sofrimento,
a gente tem dificuldade de se liberar desse sofrimento, perdoando, praticando perdão. A nossa vida, ela é orientada, ela é pautada pela nossa justiça própria. Você ora a Jesus, você lê a palavra, mas da mesma forma que o seu coração está fechado, as pessoas que você despreza, que podem ter te machucado, te ferido, o teu coração fica fechado para todo mundo, inclusive para Jesus. Provérbios 15:32, na nova tradução da linguagem de hoje, fala uma coisa muito interessante, que diz assim: quem rejeita os conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. O fariseu, ele rejeitava os conselhos da palavra de Deus. Jesus estava preocupado com as pessoas que pautavam sua vida pela justiça própria, porque essas pessoas, elas se prejudicam. Em vez de elas se tornarem mais sábias, elas se tornam mais limitadas. Eu nunca tinha feito a correlação da prática do perdão com a sabedoria. Mas quem pratica o perdão se torna uma pessoa sábia. A gente já ouviu essa expressão também na Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Mais ou menos assim. O temor do Senhor é você receber os conselhos que o Senhor tem para a sua vida por meio da palavra com o coração aberto. Às vezes a gente passou a ter um problema com algumas palavras. Correção, correção entre muitos significados, tem esse aconselhamento com veemência, né? A gente não entende o que é ser aconselhado por Jesus. Porque o princípio, a referência que a gente tem de aconselhamento é um pouco pesada. De correção é pesada. Eu li uma vez que quando Deus libera o juízo dele sobre o povo dele, que isso é um ato de amor. Isso é confuso para a gente. O máximo que eu consegui chegar perto foi de você imaginar uma criança de 5 anos caminhando para a beirada de um muro e você fala, vem cá. E ela diz, não vou não. E você fala, vem cá. Ela diz, não vou não. E ela está quase caindo, ela não tem noção do perigo que ela está correndo. E a única atitude que você tem é de agarrá-la contra a vontade dela. A criança se sente profundamente desrespeitada naquele momento. Mas você está salvando a vida dela. Às vezes a gente lida com a repreensão de Deus, com o cuidado de Deus, que é um cuidado dele com a nossa vida. E o cuidado de Deus, ele limita um pouco a nossa vida, limita as nossas ações, direciona o nosso caminho para a vontade dele. E esse direcionamento, essa limitação não é confortável para a gente. Só depois que a gente entende
que isso tudo é um ato de cuidado e de amor de Deus com a nossa vida. A experiência do publicano, que eu vou ler para vocês agora, já é algo mais agradável, mais palatável para a gente, né? Que diz assim: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. O publicano era alguém que se sentia profundamente envergonhado diante de Deus. Eu não sei se você se sente. Você se sente envergonhado diante de Deus? Você se sente envergonhado diante de Deus porque você não consegue viver a palavra de Deus com perfeição? Você se sente envergonhado diante de Deus porque quando você lê a Bíblia, você vê que em muitas coisas você acerta, mas em muitas coisas você precisa melhorar, acertar, corrigir. O fariseu morria de medo de se identificar, de ser identificado com as pessoas que ele desprezava. E o publicano morria de vergonha de que Deus pudesse jogar no rosto dele todos os pecados que ele tinha cometido, que ele cometia e não conseguia não cometer. O texto fala que ele ficou à distância, ele não se achava merecedor de estar perto, próximo ali do altar de Deus. Nem ousava olhar para o céu, baixava a cabeça, de tão envergonhado. E ele dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Às vezes, em minhas orações, eu vivo essa experiência de me sentir profundamente envergonhado diante de Deus. E eu me mantenho à distância de Deus, eu vou me afastando de Deus. Eu vou me privando do cuidado e do amor que Deus tem para a minha vida. Não sei se isso acontece com você. Eu vou deixando de orar, eu vou deixando de ler a palavra, porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu percebo o quanto me falta fazer a vontade de Deus. O fariseu, ele estava excessivamente focado naquilo que ele conseguia fazer para Deus. O publicano, excessivamente focado naquilo que faltava ele fazer para Deus. Na minha vida de oração, na minha vida de modo geral, eu me percebo circulando entre esses dois extremos. Entre essa situação paradoxal onde Jesus fala assim: olha, cuidado com o excesso, cuidado com a sua justiça própria. Mas tem uma diferença. Que fica mais fácil para o publicano do que para o fariseu. O publicano não se sente com a autoridade de desprezar ninguém. Isso me lembrou muito umas reuniões que eu frequentei, reuniões abertas de Alcoólicos Anônimos, né? Abertas. Parecia que eu não sou membro de Alcoólicos Anônimos, eu sou um profissional amigo de Alcoólicos Anônimos, né? E as pessoas ficavam muito à vontade ali para contar suas experiências com o alcoolismo, porque todo mundo tinha esse problema.
É como se você tivesse um grupo anônimo de publicanos. Todo mundo devia tudo ali ao Senhor. Ninguém conseguia praticar nada como gostaria. Quando nós reconhecemos as nossas limitações diante de Deus, isso nos aproxima profundamente de Jesus. Quando nós confiamos na nossa justiça própria e desprezamos o outro, isso nos afasta profundamente de Jesus. Só que eu percebi na minha vida pessoal que eu sempre oscilei entre esses dois momentos. Durante muitos anos da minha vida eu fiquei no modus operandi, né, se eu posso falar assim, do fariseu. E depois de sofrer muito, vivendo dessa forma, eu passei a funcionar no modus operandi do publicano. Efésios 4 diz assim, faz a seguinte afirmativa assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa palavra, ela é possível para o publicano. Porque o publicano vivia excessivamente a experiência do desprezo. Ele era o desprezado aqui na história. Ele não confiava na sua justiça própria. Ele nem conseguia conceber uma justiça própria, de tão errado que ele se sentia. Então, o publicano estava totalmente disponível para receber o acolhimento, as misericórdias do Senhor. Das misericórdias do Senhor. Alguém que já foi excessivamente julgado vai ter muita dificuldade de praticar julgamento, juízo sobre os outros. Porque sabe como isso é difícil. Sabe como é difícil sofrer esse tipo de experiência. Queridos, o que Jesus quer nos ensinar quando ele destaca essas duas experiências de oração do fariseu e do publicano? Está lá em Lucas 18:14. Sinteticamente, Jesus quer dizer o seguinte: a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. E essa honra a que Jesus se refere não é a honra que eu me dou, é a honra que eu recebo de Jesus. Não é o valor que eu posso me dar, mas é um valor que eu recebo de Jesus. Quando Jesus morreu por todos nós na cruz, a justiça própria de Jesus gerou inclusão. Mas a justiça própria do homem, da mulher, produz desprezo em relação a outros homens e a outras mulheres. É por isso
que nós precisamos nos apropriar da justiça que foi realizada em Jesus na cruz. Em Jesus, todos nós aqui somos justificadas. Provérbios 18:12 diz assim: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Não é fácil ser humilde. Não é fácil. Não é fácil reconhecer as nossas limitações. É mais fácil eu me alinhar com a minha justiça própria do que com a justiça de Jesus. É por isso que no final ele fala, verso 14, eu lhes digo que não o fariseu, mas o publicano foi para casa justificado diante de Deus. Porque o publicano foi justificado, né? Hoje ele seria justificado na justiça de Jesus. Uma pessoa que pratica o perdão é uma pessoa inteligente. É isso que Jesus está falando. Você quer ser inteligente? Você quer ser uma pessoa sábia? Pratique o perdão. Não confie na sua justiça própria. Não se apegue ao seu sofrimento. Amém, queridos? Fecha seus olhos aí para a gente orar. A banda vai se preparando para fazer um louvor. Depois do louvor, eu venho orar com vocês e nós temos mais um louvor ainda, que essa banda é joia, é muito abençoada. Pai amado, eu quero, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, nos ajude, nos capacite, a gente perceber quando estivermos orando no modo do fariseu, que a gente possa não ficar refém desse modo de oração, mas que a gente possa transitar para o modo de oração do publicano, para que a Tua justiça própria nos justifique, e não a nossa nos exclui, a nossa gera desprezo, autodesprezo, mas a justiça de Jesus gera inclusão, gera perdão, faz com que eu me ame melhor, cuide melhor de mim. Nos ajuda a fazer isso, em nome de Jesus. Amém.